Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre estabilidade versus sonhos, né? Isso no esporte. Eu quero falar isso no futebol, que é o que nós mais falamos e é o que é mais comum entre os jovens desde lá atrás, quando eu era jovem. Não era o meu caso, tá? Não era o meu caso porque eu sempre fui um jogador ali, né? Nunca fui um jogador acima da média. Assim como tem um monte aí que nós vemos hoje aí nos campos jogando profissionalmente, né? Estão muito abaixo da média, na verdade, né? E quando você fala de estabilidade, isso eu estou falando do futebol, que é o que nós falamos aqui normalmente, e mas pode levar para o seu dia a dia. O que você busca? Estabilidade ou sonho? A estabilidade financeira, um ganho maior, mesmo sabendo que o trabalho que você vai fazer não é um trabalho tão legal, ou o sonho de trabalhar onde você gostaria de trabalhar, fazendo o que você gostaria de fazer e ganhando menos? Como você se coloca aí no meio dessa situação? Bom, quando falamos, e eu vou falar um pouco sobre dois jogadores, né? E daí eu gostaria muito que vocês deixassem a sua opinião. Eu vou falar sobre dois jogadores. O primeiro jogador, eu gostaria de falar do Gerson. O Gerson, ele é um jogador que já estava ali na faixa ali dos 29 anos, né? Ele fala que a vontade dele é ter estabilidade financeira. Porque todos nós sabemos que a carreira do jogador de futebol é uma carreira muito curta, né? É um profissional que trabalha ali até se o jogador for muito bem cuidado, for aquele jogador muito bem regrado, que é o caso de alguns poucos jogadores, né? No mundo, nós vemos aí o Messi, que está jogando lá no futebol americano, que pretende jogar a Copa do Mundo do próximo ano. Nós vemos o Cristiano Ronaldo, que também é um outro exemplo de jogador que é muito regrado. Tem algumas pessoas que falam até que o sonho que ele deu 8 horas da noite pode estar onde for. Eu ouvi falar boatos, tá? Não estava lá, não vi, não conheço ninguém que estava lá. Mas um fato de uma vez ter uma festa, né, na casa dele, e nessa festa ah, os convidados estavam todos lá, tal, aí bateram parabéns e tudo mais, celebraram. Quando deu 8 horas da noite, ele pegou, ele se recolheu, foi dormir, e a festa continuou. Por quê? Porque as pessoas sabem que faz parte da rotina dele dormir cedo. Então, quando você fala é, da carreira do jogador de futebol, tem todas essas questões, né? Você tem que se cuidar muito, tem que ter uma vida muito regrada, alimentação, treinamento. Hoje o futebol ele é muito mais de intensidade, né? Você vê jogadores que têm muito mais intensidade do que técnica, né? E isso chegou no nosso futebol também. Você vê os técnicos, desde as categorias de base, ele busca mais a força ali, a tática, a força tática, o desempenho, a entrega do jogador, do que a parte técnica, né? O jogador que é mais habilidoso, que tem uma visão privilegiada, que consegue fazer jogadas que o diferencia dos demais. Hoje você não vê tanto isso. É um jogador ou outro, são lampejos de jogadores. Né, são alguns pontos assim muito, é uma estrela cadente, vamos dizer assim. E o Gerson, ele chega então nessa idade, falando assim, ó, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu quero aumentar o meu pé de meia, porque depois eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha família, tenho irmãos e tudo. E geralmente quando o camarada ele se torna jogador de futebol, ele acaba ajudando todo mundo, né? De uma forma direta ou indiretamente acaba ajudando. Né? Essa, você vê o caso do Neymar e tudo mais. E o Gerson, o sonho dele, olha, o Gerson ganhava 1 milhão, ó, 1 milhão de reais. Você vê que 1 milhão de reais, cara, é muita grana no Flamengo. Tem o prestígio de jogar no maior time hoje, financeiramente.
e tudo mais no Brasil e da América do Sul, o maior time hoje, vamos dizer assim, é o Flamengo, depois é Flamengo e Palmeiras aqui no Brasil, né? Mas, vamos dizer, do Flamengo. É, estava na seleção brasileira, com prestígio, com técnico, e ele abriu mão de tudo isso, por quê? Pela estabilidade financeira. Quando ele foi. Olha só como é que é a situação. Ele foi negociado e o Zenit falou assim: ó, eu pago a multa. Ele ficou meio assim, no início ele ficou feliz e depois ele foi ficando. Por quê? Porque depois do Mundial ele teve outras oportunidades, ele tinha a oportunidade de ir para outros clubes, até do mundo árabe, ganhar muito mais do que ele ia ganhar no Zenit. Mas aí ele já tinha dado a palavra para o Zenit. Ele não podia voltar atrás. E aí você vê como que são as coisas. O cara pensando na estabilidade, ele saiu do Flamengo, que ganhava 1 milhão, para ganhar 3 milhões e 100 mil reais no Zenit. Só que é um futebol que está fechado, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia, então o futebol ele não é transmitido, então é um futebol fechado entre eles lá. Tem a questão do frio, a questão da adaptação, tem a questão da família que vai para um lugar que é fechado, que está em guerra. Então, quando ele viu que ele já tinha feito, que o Zenit foi lá e falou assim, não, eu pago a multa. E o Zenit foi lá e pagou a multa para o Flamengo. O Flamengo falou assim, ó, se pagou a multa, leva, não tem problema. Aí você vê a questão do Gerson, que é um jogador que busca estabilidade, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós buscamos, né? Ele queria estabilidade, agora ele vai ter estabilidade, porque ele fez um contrato e nesse contrato ele vai ter esse dinheiro, 3 milhões fora impostos, porque aqui era 1 milhão, né? Então, agora nós vamos falar do outro, né? Vamos falar da pessoa que ela fala assim, ó, meu negócio não é estabilidade, meu negócio é o sonho. Estabilidade eu já tenho, o que eu tenho já é o suficiente. E nós vemos dezenas de jogadores que pensam assim, né? O meu sonho eu já tenho. Você não vê aquele jogador, sabe aquele jogador que ele tem a oportunidade de jogar num outro clube, que vai pagar muito mais, mas ele recebe, ele tem a oportunidade de jogar num time dele de coração. Ele fala assim, ó, eu iria ganhar 2 vezes mais lá, só que aqui é o time do meu coração. Então eu abro mão de jogar lá para jogar aqui, independente do valor. É uma outra história. E aí, quando se fala de sonho, eu vou falar do John Arias. O John Arias era o principal jogador no momento do Fluminense. No Mundial de Clubes, ele mostrou isso, era o principal jogador, enquanto ele tinha fôlego, ele tinha perna, ele tinha força para chegar ao ataque. O Fluminense foi passando, foi conquistando, foi lutando, foi vencendo. E o John Arias, quando ele renovou, o Fluminense fez de tudo para renovar com o John Arias. Só que o John Arias, ele sempre manifestou o desejo e o sonho de jogar na Europa. E aí, ele deixou bem claro para o Fluminense, ó, eu vou renovar, mas se eu tiver uma oportunidade de ir para a Europa, eu quero ir para a Europa, eu quero viver esse sonho. Eu quero ter essa oportunidade de jogar no futebol num velho continente. E aí, o John Arias, ele teve a oportunidade, o time do Cristiano Ronaldo, né, o Al Nassr queria pagar 4 milhões e 600 mil por mês para ele. E ia pagar multa para o Fluminense. Ele falou assim, não quero. Eu não quero ir para o mundo árabe, eu não quero ir para a China, eu não quero ir para nenhum desse futebol. Eu quero ir para a Europa. Aí o cara abriu mão de um salário de 4 milhões e 600 mil. Ele não foi. E aí, olha, ele ganhava 1 milhão e 700 mil no Fluminense. Quando veio a oportunidade dele jogar no Velton, é um time inglês, né? Quando ele teve a oportunidade de jogar nesse time inglês, ele não pensou 2 vezes. Ele vai ganhar menos do que ele ganha a princípio no Fluminense, mas era o sonho. E quando se fala de sonho, pessoal, vai muito além de só dinheiro, só questão financeira. Essa é a grande questão. Às vezes nós ficamos tão presos à questão financeira e dinheiro e esquecemos do principal, que é você você está vivendo o seu sonho.
Aí eu estou falando de futebol, mas você pode traduzir para sua vida. Às vezes você fala assim, poxa, eu trabalho num banco, é estressante, eu vivo, né, com estresse lá em cima, no topo tal. Tem pessoas que para conseguir chegar, galgar lugares altos dentro do banco, às vezes perde família, perde filho, perde tudo, mas ele está lá. Porque ele quer o quê? Ele quer status, ele quer dinheiro, ele quer essa estabilidade financeira, mas que depois ele vai gastar muito do dinheiro que ele conquistou com medicamento, com tratamento, com terapia, enquanto que o outro ele fala assim, ó, o meu sonho não é nada disso. Meu sonho é ter minha família unida, meus filhos perto, meus netos crescendo do meu lado, próximo a mim, eu podendo bajular os meus netos, paparicar os meus netos, coisas que eu não pude fazer com os meus filhos, eu quero fazer com os meus netos. Então você vai ver, de um lado, o cara querendo a estabilidade, do outro lado, o cara vivendo um sonho de ter uma vida realizada e plena. Bom, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa também um comentário o que você pensa sobre isso. Estabilidade ou sonho? Que você escolheria?